O uso de tubérculos como fonte de geração de biocombustível. Meu nome é Neliane Marinho Queiroz Ornelas e orientada pela professora Daiane Juliana e o professor Gabriel. Bem, embora hoje em dia a maior parte do etanol produzido no mundo e a partir da cana-de-açúcar e do milho, as projeções indicam a necessidade de matérias-primas alternativas para atender a este biocombustível. Com isso, a batata doce pode ser um possível potencial para a geração de energia. O objetivo do nosso trabalho, dessa pesquisa, foi apresentar o potencial de utilização de tubérculos, especialmente a batata doce, como alternativa para a produção de etanol. Realizamos uma revisão sistemática da literatura, utilizando as bases de dados Cielo, Scopus e Web of Science, e as palavras usadas foram sweet potato, ethanol e production. Empregamos o operador booleano AND entre os termos. Nas palavras-chave sweet potato, utilizou-se as chaves para buscar as palavras juntas, com uma forma de restrição. A utilização de publicação dos períodos de 2019 até a data atual, outubro de 2023. O processo de seleção dos artigos se deu realizando aplicação de filtros em relação à duplicidade, tipo de documento, inclusão e a inclusão de documentos nos idiomas em inglês e português. A seleção dos artigos fundou-se na literatura e análise, incluindo apenas os que apresentavam informações sobre batata doce como matéria-prima e a produção, matéria-prima na produção de etanol. Aqui nós temos o quadro que detalha o nosso processo de seleção de material bibliográfico das bases. Aqui no primeiro estágio foram as buscas iniciais, onde nós colocamos as palavras-chave, sweet potato, etanol e production, e a base de dados Cielo, Scopus e Web of Science. Nós encontramos 96 resultados. Em seguida, nós utilizamos os filtros de duplicidade e o tipo de documento, selecionando teses e artigos científicos. Nós restringimos para 41. Em seguida, numa terceira etapa, nós realizamos as restrições de palavras-chave, com a inclusão de documentos em inglês e português. A nossa restrição finalizou com 15 artigos selecionados. Depois fizemos a leitura de títulos e do resumo, excluindo os artigos que estavam fora do que nós estávamos procurando, ficando apenas 14. Em seguida, nós fizemos a análise do resumo com a seleção de artigos relacionados ao objetivo da pesquisa e também a inclusão de artigos com informações sobre batata doce como matéria-prima para a produção de etanol e a exclusão de artigos que abordavam outros tipos de biocombustíveis, finalizando com 13 artigos no total, que foram o que nós utilizamos em nossa pesquisa. Aqui nós temos um gráfico onde detalha essas informações que estão contidas na tabela, no quadro acima. Bem, resultados e discussões. Foi observado um direcionamento para a seleção de genótipo da batata doce com aptidões múltiplas, incluindo etanol, consumo humano, alimentação animal e para matérias-primas industrializadas, como cosméticos, com destaque sobre a possibilidade do uso alternativo para geração energética sustentável, sendo um ponto de convergência entre a maioria dos artigos selecionados nessa pesquisa a necessidade do melhoramento genético como um dos principais atenuantes para o uso da batata doce para a produção de etanol, apontando para um investimento de pesquisa e desenvolvimento direcionados nesse sentido. Aqui nós temos o quadro 2, onde nós temos os principais achados dos estudos em relação ao uso da batata doce na produção de etanol e suas implicações econômicas e ambientais. Aqui nós separamos pelo autor, o ano e o assunto abordado.
Então, nós temos autores que falam sobre o uso da batata. O primeiro autor, ele fala sobre o uso da batata é, junto com a palha de arroz para geração de eletricidade. No segundo, nós temos a confirmação da aptidão da batata doce para a produção de biocombustível com obtenção de etanol e resíduo rico em proteína, a exploração e a versatilidade da batata doce como cultura agroenergética. Nós também temos a evolução adaptativa e a seleção ao estresse para a fermentação de bioetanol em gravidades muito altas, o potencial de bioetanol como alternativa energética sustentável, políticas de biocombustíveis para a redução de emissões de gás de efeito estufa, a produção do bioetanol e bebidas destiladas a partir dos resíduos de batata doce. Também temos biorefinarias de resíduos voltadas para a economia circular, alternativas para a redução de resíduos vegetais, potenciais de refinaria para a batata doce e o desenvolvimento de usos alternativos, a otimização da reciclagem de resíduos em bioetanol e biometano, impactos das alternativas climáticas e biocombustíveis, e o uso da mandioca e a batata doce, que demonstraram um alto retorno de investimento para a produção de biocombustíveis. Bem, a utilização energética da batata doce. Fontes renováveis de energia, como a eólica, a solar e biomassa, são alternativas sustentáveis aos combustíveis fósseis, evitando esgotamentos e resíduos e impactos ambientais. Biocombustíveis, como os derivados de palha de arroz e batata doce, contribuem para a geração de eletricidade, sobretudo em momentos onde há essa necessidade. O cultivo de batata doce, embora menos eficiente do que a cana-de-açúcar, oferece potencial para produzir o etanol. A integração desses biocombustíveis no setor de transporte pode reduzir a dependência de fontes não renováveis, promovendo uma mobilidade mais sustentável. A produção de etanol a partir de batata doce. Bem, a batata doce desponta como uma fonte promissora de matéria-prima para a produção de etanol devido ao alto rendimento agronômico, teor de amido e melhorias na fermentação. Seu curto ciclo de vida permite 2 colheitas anuais e tornando competitiva. No Brasil, variedades de alto rendimento equiparam-se ou superam a produção de etanol da cana-de-açúcar. Estudos indicam que a batata doce, com cerca de 20 a 30% de amido, é mais excelente matéria-prima para o bioetanol. A utilização da batata doce como fonte de resíduos vegetais, além de reduzir o desperdício, contribui para a sustentabilidade e geração de biocombustíveis. Considerações finais. A batata doce apresenta destaque devido à sua versatilidade, podendo ser utilizada como matéria-prima para a produção de etanol, assim como consumida como um alimento humano e também como composto para a ração animal. Pesquisas direcionadas para o melhoramento genético em busca de genes alterados para atender à otimização da produção do etanol a partir da batata doce devem ser realizados na busca de resultados mais eficientes para a produção de biocombustível. Conclui-se que a batata doce, como matéria-prima voltada para uma alternativa de produção de etanol visando a redução do efeito estufa, pode apresentar-se como uma alternativa promissora no cenário de preocupações ambientais e de busca de fontes energéticas mais limpas. Aqui nós temos os nossos referenciais bibliográficos utilizados para o desenvolvimento deste artigo. Agradecemos a sua atenção e o seu interesse. Obrigada.